Estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico do livro de Mateus. Hoje, dia 23/3/2023. É isso, Tiago? Então, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor Jesus, Amém. voltamos a Ti nosso coração. Amém. Queremos desfrutar da Tua palavra, Amém. penetrar na Tua palavra, Sim. permitir que a Tua palavra entre em nós, Amém. traga fé para o nosso coração, Amém. traga a vida do Senhor para dentro de nós, Sim. o Espírito nos enchendo, nos Amém. saturando. Sim. Senhor Jesus, abençoa-nos neste momento, Amém. abençoa cada um que está aqui presente. Sim. E também todos aqueles que acessarão esse vídeo, Amém. que todos nós possamos ser tocados pelo falar do Senhor. Amém. Senhor, precisamos do Teu falar. Amém. Fala para dentro de cada um de nós. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Amém. Estamos no capítulo 12 de Mateus e nós vimos na semana anterior, terminamos com os versículos de 33 a 37, tá? Eu vou ler só para a gente fazer um gancho. Pode ser assim, Humberto? Se não puder, a gente faz diferente. Vamos lá, então. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O Senhor estava falando isso mais diretamente para os fariseus, e aqui o Senhor às vezes fala palavras sinceras, mas desconcertantes, está certo? O Senhor falou, raça de víboras. E realmente os fariseus ali eram como uma serpente, buscando apanhar o Senhor em algum deslize, alguma palavra mal falada, mas por mais que eles tentassem, nunca iriam achar no Senhor qualquer defeito, qualquer deslize, qualquer pecado. O Senhor é aquele que não tem pecado. Ele é o único homem que andou nessa terra sem pecado. E aí nós vamos entrar agora nos versículos restantes desse capítulo. Pretendemos terminar hoje o capítulo 12, tá bom? Vamos lá então, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mais uma vez, uma sinceridade desconcertante, né? Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Muito bem. Então, mais uma vez, nós vemos aqui os escribas e fariseus querendo sempre apanhar o Senhor, sempre querendo exigir algo do Senhor, e eles pediram um sinal da parte do Senhor. Os judeus, Paulo fala em 1 Coríntios, vamos abrir, 1 Coríntios 1, 22. Guarda sempre a página aqui, tá? De Mateus. Então, vamos lá. 1 Coríntios 1,
versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, é do feitio dos judeus pedir sinal, e é do feitio dos gregos pedir sabedoria, buscar sabedoria. Por isso a filosofia, a casa da filosofia, está na Grécia, né? Então os gregos são muito filosóficos. Filosofia. Filos é amar, é afeição, tá certo? É gostar de. E Sofia, tem muitas pessoas que chamam Sofia. Sofia quer dizer sabedoria. Então os gregos são filosóficos, filosofia, ama a sabedoria. Certo? Mas aqui, voltando para o caso aqui, os judeus estavam pedindo sinais. Por que os judeus gostam tanto de sinais? Por quê? Por quê? A história dos judeus é repleta de sinais. Até nos tempos modernos. Certo? Sinais são milagres com um significado. Se você for ver toda a história dos judeus, quantos sinais o povo judeu presenciou, quantos sinais eles vivenciaram, e até mesmo aqueles sinais, muitas vezes o Senhor fez com que houvesse alguns momentos para lembrar dessas coisas, tá certo? Algumas festas eram para lembrar desses eventos que o Senhor usou de mão poderosa, usou de milagres, maravilhas para libertar o povo judeu. Então, o povo judeu, quando saiu do Egito, para sair do Egito, todo mundo sabe, toda criança sabe que teve 10 pragas, certo? Na saída do Egito, quando eles saíram do Egito, houve mais sinais. Durante os 40 anos que eles vagaram no deserto, mais sinais, tantos sinais. Maná todo dia descendo do céu. E o maná tinha um compromisso de domingo a quinta, certo? Era uma porção. Mas na sexta-feira a porção era dobrada, porque no sábado não caía o maná. Então o povo tinha que colher o dobrado na sexta-feira. E exatamente toda sexta-feira, estou falando como se fosse o nosso calendário, tá? Então, toda sexta-feira, o maná caía de maneira dobrada, era o dobro. Naquele dia, você podia pegar o dobro e guardar na sua casa. Em outro dia, você não podia pegar o dobro e guardar na sua casa para 2 dias, porque dava bicho. Deu para entender? Mas, na sexta-feira e no sábado, não dava bicho. Quer dizer, o milagre, os sinais estavam ali na cara deles durante 40 anos. As sandálias no pé não envelheceram, a roupa não envelheceu, não se desgastou. 40 anos assim. A nuvem de dia, o fogo de noite acompanhando eles todas as noites. Está faltando água. Primeira vez bate na rocha, a rocha da água. Segunda vez fala com a rocha, né? Tem água amarga, pega uma árvore aqui, joga na água, a água fica boa. Quantas coisas eles presenciaram. Gigantes que eram guerreiros imbatíveis, eles eram derrotados pelo povo de Israel, porque o Senhor era com Israel. Enfim, até entrar na boa terra. Entrou na boa terra, atravessar o Rio Jordão. Como é que faz para atravessar o Rio Jordão? É só o sacerdote ir lá com a arca, pisar na ribanceira do rio, pisou na água, a água para. Forma um montão de água, certo? Tem uma cidade fortificada ali chamada Jericó. Como é que derrota Jericó? Rodeia em silêncio. No 7º dia, grita, as muralhas ruem. E assim vai. Quantas coisas aconteceram? Sinais.
por mais sinais que esse povo tivesse, muitas vezes eles eram incrédulos. E hoje, será que sinais resolvem nosso problema de incredulidade também? Nós precisamos de sinais. É sinal que vai fazer a gente crer no Senhor? Vamos ser sinceros. Às vezes a gente fica meio assim, mas eu preciso de um sinal. Deus ainda precisa mostrar alguma coisa para mim. Eu quero dizer o seguinte: por todas essas experiências do povo aqui, Deus pode mostrar um monte de sinal para você. Se você não crer no coração, na palavra dele, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E o maior sinal que ele quer fazer é mudar o seu interior. Amém. É mudar o nosso interior. E esse povo aqui, os escribas e fariseus, eles não criam que Jesus era o Cristo, era o enviado, era o Messias, e podia fazer o sinal que fosse ali. E vamos dizer, vamos lembrar, aqui o Senhor não tinha feito nenhum sinal até agora? Tinha não? Tinha. Eles mesmo estavam perseguindo o Senhor. Ah lá, entrou na sinagoga. Ah lá, é sábado. Ah, tem um homem com a mão ressequida. Lembra? Nós lemos aqui. A mão ressequida. Será que vai curar no sábado? E o Senhor curou. Não é um sinal? Mas mesmo assim, eles pediram? Sinal. Sinal. Posso falar uma coisa sincera com todos vocês? Um crente não pode viver de sinal. Um crente é um justo, e o justo deve viver por fé. Se a gente é um crente que espera sinal, podemos falar que a gente não é crente, então. Porque o crente faz o quê? Crê. Certo? Crê, e através do seu crer, tem experiências com o Senhor. Isso sim. Mas é pelo crer. Se você é um crente que fica pedindo sinal, até esses dias eu estava lendo lá, o Gideão, Senhor, Deus já tinha feito um sinal para ele, certo? Traz aí os pães, traz aí o novilho que matou lá os bois, preparado lá tal, um caldo lá tal, põe em cima aí. Queimou tudo, né? E depois ainda ele falou assim, olha, se o senhor está me mandando mesmo, faz o seguinte, ó, tem uma lã aqui, um algodão, então eu vou deixar aqui, amanhã, e eu quero vir aqui ver o algodão molhado e em volta dele sequinho, tá certo? Deus fez assim, né? Vai lá. No dia seguinte ele veio, pegou o algodão, a lã e tal, e em volta estava seco. Suficiente? Não, os judeus pedem sinais. Então, desculpa aí, mas vamos confirmar esse negócio aí. Então, amanhã, aqui, a lã, o algodão, a lã, fica sequinha. E do lado fica tudo orvalhado, tudo molhado. Tá bom? Tá bom. Aí, foi lá. Aí sim. Agora entendi. Então, é crente. Meia boca. Então, eu quero dizer o seguinte: a gente não pode ser esses cristãos que ficam sempre querendo uma prova de Deus. Deus não precisa provar mais nada para nós. Precisa? Não. Não. O Senhor não precisa provar mais nada para nós. Nós não queremos ser cristão meia boca. Nós queremos ser cristãos de boca inteira. Certo? Então eles pediram sinais. Aí o Senhor respondeu no versículo 39. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então o Senhor falou para eles: o sinal que eu vou dar é o do profeta Jonas. Aí, vocês conhecem a história de Jonas?
Eles deviam conhecer bem. É mestre, é fariseu, tudo, conhece bem a Bíblia. Dias atrás nós falamos aqui, não é? Quem estava aqui se lembra, nós lemos quase que o livro inteiro, né, de Jonas, porque é curtinho. Mas a história de Jonas qual é? Jonas foi comissionado por Deus para sair de Israel e ir para uma cidade gentia, na verdade. Aquela cidade não fazia parte de Israel, para Nínive. Nínive era uma cidade que estava cheia de pecados. E o Senhor pediu para Jonas, ou mandou Jonas, né, para Nínive. Só que Jonas, para que o Senhor queria que ele fosse lá? Para que eles se arrependessem, pregar evangelho para eles, né? E eles deveriam se arrepender. Jonas pegou e se dispôs para fugir, não para ir para Nínive. E aí tem aquela história, pegou o barco para ir para Tarsis e tal, aí o mar começou a agitar, e os passageiros, alguma coisa está acontecendo, por que está assim e tal? Alguém ofendeu a Deus aí e tal, e aí o Jonas falou, sou eu, o negócio é comigo, mas daí que a gente fala, não, joga no mar que vai resolver tudo. E eles tinham medo do Senhor, não queriam jogar no mar, mas por fim foi como é que chama? Aliviar a carga, né? Então aliviou a carga e jogaram o Jonas no mar. Jonas foi engolido por um grande peixe. Alguns falam que é a baleia, né? Mas a baleia é a história do Pinóquio, não é a história do Jonas, tá certo? Então Jonas foi engolido por um grande peixe. E ele ficou lá. Então vamos ver aqui, ó. Versículo 40, o Senhor até fala. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então o Senhor está mostrando para eles que isso era um sinal do que ia acontecer com ele mesmo, com Jesus. Então o Senhor está dando uma interpretação aqui do evento que houve com Jonas. Ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E agora que nós entramos numa parte que existe muita confusão, certo? Por quê? Eu acho que entrou algumas histórias de pagãos aí no meio e desvirtuou um pouquinho o negócio da questão de quem morre, vai para onde, tá certo? Mas aqui o Senhor está mostrando, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Senhor estava falando do quê? Estamos claros do que o Senhor está falando? Do quê? Do dia em que ele morreu e até o dia que ele foi ressuscitado. O Senhor morreu numa sexta-feira e passou 3 dias. Não é que 3 dias completos, é que no 3º dia ele ressuscitou. Então, sexta, sábado, domingo, era o 1º dia da semana, ele ressuscitou. Então, aonde ele ficou nesse tempo entre a sua morte e a sua ressurreição? Aonde ele ficou? No coração da terra. O que é o coração da terra? O coração da terra é como a gente já viu aqui. Algumas vezes é chamado de Hades, com H. Não é aquele suco, tá? É Hades com H. No Antigo Testamento era chamado de Sheol ou Seol. Quem está lendo a Bíblia King James, na King James está escrito lá assim. Eu posso citar alguns versículos para vocês aqui, ó. Na King James, vamos ver aqui. Gênesis 37 e 35. Alguém está com a King James aí? Pode abrir? Não, tem aqui. Tem aí? Então tá. Gênesis 37 e 35. Lê aí, Cris. 37 e 35? É. A sua é King James? Ótimo.
Então vamos lá. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é um luto que descerei ao Sheol, para me encontrar com meu filho. Isso. Continuou a chorar a perda de seu filho José. Para me encontrar com meu filho, porque ele tinha a informação de que José tinha morrido. Não era a verdade, né, que contaram para ele. Então, no Sheol estão os mortos. Então, no Antigo Testamento tem vários outros versículos aqui. Acho que um é suficiente. Vocês querem ler outros? Vai lá então. 42, 38 de Gênesis. Deuteronômio 32, 22 também. Tem mais, mas eu marquei esses três aqui. Tá bom? Então, no Antigo Testamento, na Bíblia King James, é chamado Sheol ou Seol também. Tá. Vamos abrir Efésios 4, 9. Abram, por favor, em Efésios 4, 9, deixa marcado aí. Agora estamos falando do Novo Testamento, tá? 4, 9. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Ok? Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, ou regiões inferiores, vírgula, a terra. Então, isso está falando de quando o Senhor subiu às alturas, mas antes ele tinha descido às regiões inferiores da terra. Vamos abrir também Atos 2, 27. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 27. O Cristiane, abra também na sua Bíblia. A sua Bíblia vai estar diferente da nossa, a gente vai precisar que você leia também. Tá? 2:27. Por favor, é claro. Não sei se eu falei ou não. Não falei? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Está falando de Jesus aqui. Leia na sua, por favor, Cristina. 27, né? Isso. Porque tu não me abandonarás o sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então, aqui fala morte, ali fala sepulcro, mas o original mesmo é Hades, com H, certo? Hades. Então, o Hades é o coração da terra, ok? Vamos lá. O Hades é o coração da terra. O Hades é um só, mas tem duas seções. Isso, tem duas seções. E agora vamos lá então. Lucas 16. Nós não vamos ler tudo aqui, mas vamos ler só do 23 até o 26. 16, 23 a 26. Aqui é aquela história, não é parábola, é uma história do homem rico e do mendigo chamado Lázaro. Então vamos lá, versículo 23. No inferno, original, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio.
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aonde estava o rico? No lugar de tormentos. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, a coisa aqui inverteu. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Então, um lugar de consolo e um lugar de tormentos. E é bem distinto, é bem separado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Será que tem alguém que quer passar do conforto para o tormento? Nem os de lá passar para nós. Ok? Que lugar é esse então? É o Hades, equivalente ao Sheol falado no Antigo Testamento, ou Seol. Coração da terra, as regiões inferiores da terra. Capítulo 23, versículo 43 de Lucas. Lucas 23, 43. Ó Senhor Jesus. Ok? 23, 43. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso aqui é um lugar específico do Hades. É um lugar de conforto, é um lugar de consolo. Por quê? O Senhor falou para quem? Para aquele malfeitor que se arrependeu. Podemos dizer que ele pediu salvação e o Senhor falou: você vai estar comigo no Hades, mas no lugar de consolo, que é o lugar para os salvos. O lugar de tormento é para aqueles que não creram. Ok? Então, ainda hoje, você vai estar comigo. Por quê? O que aconteceu naquele dia? Jesus morreu e ele também morreu. E o outro, que estava do outro lado, não sei se é a esquerda ou a direita, mas estava do outro lado. Foi para onde? Não fala aqui, né? Mas foi para o outro lado, com certeza. Tá? Então, o Senhor está falando que o Hades, o lugar onde os mortos vão, então ele mostrou em Lucas 16, que tem 2 sessões, e aqui quando ele fala para esse que foi salvo no último momento da vida dele, ele falou: você vai estar comigo no paraíso. Ainda hoje. Certo? Não era novidade que ele ia morrer. Então o Senhor não estava falando algo assim, que ele não sabia, né? Então ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então eu quero deixar bem claro essas coisas, porque é necessário a gente entender que uma pessoa que morre, o seu espírito e a sua alma não vão para o céu. Ninguém foi para o céu até hoje. Mas a sua alma e o seu espírito ficam nesse lugar chamado Hades, que é dito aqui que é o coração da terra. Aonde que é? Vamos cavar? Vamos lançar uma sonda? Será que quando escavam o pré-sal lá, que vai fundo para descobrir petróleo, será que já não cutucaram lá? Não é por aí, entendeu? Hã? Mas a parte imaterial do homem, porque a parte física do homem vai para onde? É como diz o Piracicabano, né? Do pó nós vem, pro pó nós vai. Então, está no pó. Se decompõe, fica na terra. Mas a parte imaterial, que sobrevive, que é eterna,
essa parte vai para o Hades. Tudo tranquilo? Ok? Muito bem. E o Senhor falou, uma geração má e adúltera. Essa geração má e adúltera, será que nós, quando vamos sair para as ruas, posso orar por você, ou alguma coisa assim? Aí a pessoa não quer oração, e fala, você é uma geração má e adúltera. A gente deve fazer isso, né? Bem que o Senhor falou, meu, geração má. Vamos deixar isso para o Senhor falar, né? Não. Por que o Senhor pode falar isso? Porque Ele é o reto juiz. Ele conhece os corações. Ele sabe com quem Ele estava falando. Por isso que eu falei, né? O Senhor às vezes usa de uma sinceridade desconcertante, né? Então, está claro para a gente que o Senhor é o reto juiz. Ele conhece o coração das pessoas e não é, para nós não convém falar isso, né? Aí, voltando para Mateus 12. No 41, então, ele fala dos ninivitas. O que aconteceu com os ninivitas? Eles se arrependeram. Eles tiveram uma atitude. E se a gente pensar bem... Ninivitas é um povo. Desculpa, é o povo que habitava em Nínive, uma cidade. Tá, onde Jonas foi pregado. Isso, onde Jonas foi. E veja, qual foi o sinal que o Senhor mandou para eles ali? Palavra. Foi a palavra. O Jonas falou, arrependam-se, senão o Senhor vai destruir a cidade. E eles se arrependeram. Esses ninivitas tiveram um arrependimento com a pregação de Jonas. Isso é importante. Quando o Senhor nos dá a sua palavra, algo deve acontecer no nosso interior, no nosso coração. A fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a palavra, a fé entra em nós podemos ter várias reações. E uma delas, com certeza, é arrepender. Não é verdade? Sempre que a palavra de Deus vem para nós sentimos que há uma iluminação em nosso interior e nós sentimos que nós estamos aquém. É isso que acontece ou não? Muitas vezes nós sentimos que estamos aquém. Mas ao mesmo tempo que nos expõe, também nos encoraja. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Nos expõe, mas não para ficar depressivo, mas nos expõe para termos um novo começo. E foi exatamente o que aconteceu com os ninivitas. Eles se arrependeram, pano de saco, pó, cinza, até os animais, depois vocês leem lá, Jonas, né? E, na verdade, um arrependimento cabal. O que é cabal? Total, um arrependimento completo, é isso que nós precisamos, um arrependimento completo. Não adianta vir à luz do Senhor e falar, acho que eu devo ter errado alguma coisa, né? Alguma coisa, tá bom. Mas não tem uma atitude, não dá frutos de arrependimento. O Senhor também fala de nós precisamos dar frutos de arrependimento. Ou seja, se nós nos arrependemos, reconhecemos que tem que mudar, então, é como o Senhor falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ninguém te condenou? Não. Eu posso te condenar, mas eu também não condeno. Vai, não peques mais. Certo? Então o Senhor nos dá esse encorajamento. Nós não queremos pecar mais. Pode acontecer, mas nós não queremos. Nós queremos ter mudança. E aqui o Senhor falou, olha, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, que é má e adúltera, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então vamos lá. O sinal de Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração de um peixe, no ventre do peixe. E o Senhor falou, o Filho do Homem vai estar no coração da terra. Algo inusitado, porque quem foi para o Hades
Não saiu. Ah, mas teve o Lázaro, saiu, mas voltou, né? Vamos falar assim, tá? Mas o Senhor, ele não voltou com um corpo de morte. Deu para entender? Porque alguns que ressuscitaram, é um tipo de ressurreição, mas não é uma ressurreição completa, né? Eles voltaram com um corpo assim, que morreria de novo, tá? Mas o Senhor volta com um corpo em ressurreição, um corpo de ressurreição, que é um corpo de glória. E o Senhor tem esse corpo até hoje. Certo? E esse é um sinal que ninguém esperava. Mataram o Senhor, conseguiram matar o Senhor? Mataram. Mas o Senhor ficou na morte? Não ficou na morte. O Senhor vive. Aleluia. Então esse é um grande sinal que todos nós cristãos cremos. Quer ver? Vamos lá. Mateus não, Romanos. Romanos capítulo 10. Como que nós cremos? Gente, isso é algo misterioso. Não é verdade? A palavra de Deus entra em nós, opera algo em nós, cria a fé dentro de nós e nós cremos. Capítulo 10. É algo misterioso ou não é? Sim. Podemos falar o seguinte: é algo sobrenatural. Vamos lá. Romanos 10. Versículo 9. Vamos 8 mesmo. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Qual a palavra? A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Então, amém. Então veja, quando você crê no seu coração, quando a palavra vem para você, você no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o sinal de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. Então, é importante nós crermos que o Senhor morreu. Se nós cremos que Ele ressuscitou, é porque nós cremos que Ele morreu. E Ele morreu por quem? Por nós, por nossos pecados. Mas Ele ficou na morte? Não. A morte não pôde reter o Senhor Jesus. Então Ele ressuscitou. Amém? Com o coração se crê para a justiça, versículo 10, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, podemos dizer com a boca, eu creio. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Amém. Quem estava lá? Quem é o mais velho aqui? Quem é mais abençoado? É você, Marcinho? Você estava lá? Também. Quem que é? É você? A Bel é mais velha? Tá. Você estava lá? Apesar de toda essa idade, você não estava lá. Então. E às vezes se estava, até esqueceu, né? Porque... Mas é isso, irmãos. Nós cremos. Misteriosamente. Nós cremos. É algo misterioso. E se alguém falar, viu, mas isso é bobagem. Você vai falar, não, mas eu creio. Eu creio, simplesmente eu creio. E vai querer explicar muita coisa? Não explica. Tem coisas que a gente experimenta. E contra aquilo que eu experimento, não tem argumento. Amém. Se falar que eu comi um bacalhau salgado, que é um milagre, vamos falar isso? Eu comi o bacalhau.
e falar que o bacalhau era doce. Não, eu comi, eu sei que é salgado. A fé entrou em você. A fé entrou em nós. E nós cremos. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou. Amém. E vivo está. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Eu creio. Ó Senhor Jesus. Isso é nossa experiência de fé. Agora, vamos ficar pedindo sinal. Ah, Senhor, dá um sinal de que o Senhor morreu por mim mesmo. Entendeu? Não é por aí, não é assim que funciona. Dá um sinal, Senhor. Faz que caia todos os cabelos do Tiago. E venha para a minha cabeça. Então não é assim que funciona, gente. Um cristão que vive pedindo sinal, vive tendo que ter sinal, é complicado. Vou falar assim, tá bom? Voltando para Mateus 12, versículo 42. Aí o Senhor dá mais um exemplo de... porque os ninivitas não eram do povo judeu, do povo hebreu, mas eram gentios que creram em Deus. Aí o Senhor está usando isso também para mostrar para os fariseus, mestres da lei, que são judeus, né? E o Senhor usa mais um exemplo aqui. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem? É maior do que Salomão. Então veja, o Senhor é o Jonas maior, o Senhor é o Salomão maior. Amém. Ele é maior que Salomão, maior que Jonas. Amém. O Senhor é aquele que tem sabedoria. Amém. Vou voltar lá em 1 Coríntios, que nós já lemos. Quem que é a rainha do sul? A rainha de Sabá, aquela que falou para o Salomão: olha, eu vim aqui para conhecer a sua sabedoria, que falaram que era grande, mas eu, na verdade, não ouvi nem metade do que era a sua sabedoria. Felizes são os servos que estão aqui na sua presença, que desfrutam da sua sabedoria. Hein? Lembra daquele evento das duas mulheres lá que tiveram criança, lembra? Então, eu não precisa falar agora, né? Vamos lá. 1 Coríntios 1, 22. Nós já lemos, vou ler de novo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus pode fazer qualquer sinal, qualquer milagre, qualquer coisa. E sabedoria de Deus. E a sabedoria é lá do alto, né? A sabedoria do Senhor é incomparável, né? Com a sabedoria. Então ele é maior, ele é o Salomão maior, porque ele é a própria sabedoria de Deus. Amém. E posso indicar também a leitura de Provérbios capítulo 8, se vocês lerem, depois vocês leem em casa, ali fala da sabedoria, vocês vão perceber nessa leitura que a sabedoria, ela é como uma pessoa, ali em Provérbios 8. E na verdade está falando da pessoa, do Filho de Deus. Amém. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Amém? Então ele quer dizer o seguinte, que os gentios creram na pregação do Jonas, e a rainha de Sabá foi lá para ouvir a sabedoria de Salomão, que era algo de Deus. Deus tinha dado aquela sabedoria para ele. Então veja, às vezes nós hoje que somos os gentios, estamos à frente dos judeus hoje, que muitos não creem no Senhor. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Vamos lá, versículo 43. Agora tem uma palavra aqui. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Qual que era a casa dele que ele saiu? Um homem aqui. E tendo voltado, encontra vazia,
varrida e ornamentada, com tapete de boas-vindas na porta. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha, eu não quero falar muito de possessões demoníacas, etc. e tal. Mas aqui o espírito saiu da pessoa e andou por lugares áridos. O espírito precisa de um lugar que tenha água. O corpo humano tem bastante água. Ele habita nos mares, então ele está acostumado e gosta de água, certo? Mas ele saiu. E aí, aquele domicílio, aquela pessoa que teve expulso o demônio saiu, não preencheu o vazio. Certo? O que ficou? Ficou um vácuo. Ficou um convite. Na verdade, nós não podemos ficar vazios. Nós temos que ser enchidos até a plenitude. Amém. Enchidos com o quê? Com Cristo, com a palavra. Se nós não nos enchermos também, eu não quero falar assim, vai vir um demônio e vai habitar, mas outras coisas vão ocupar nosso coração. Confere ou não? Sim. É isso que acontece ou não? Sim. É. Até mesmo dúvidas. Até mesmo a fé que entrou em você, você começa a dar lugar para dúvidas, interrogações quanto a Deus, Uma vez recebemos uma pessoa lá na Casa 1, foi fazer um serviço lá, ele falou, eu também já fui crente. Eu falei, o quê? Eu também já fui crente, hoje eu sou ateu. Mas o que eu falei, hoje você é um bobão então, né? Mas não falei, né? Mas como é isso? Vamos falar assim, ele teve algumas decepções e virou ateu. Não creio mais em Deus, então. Deus não fez do jeito que ele pensava, ou alguém não fez do jeito que ele pensava. Deu um sinal? É. Não fez o sinal que ele queria? Então, vamos falar assim, né? O Milton está aí. Desculpa usar esse seu exemplo, tá, Milton? Mas você vai entender já. O homem cai da escada. O homem arrebenta o tornozelo. Tem um sinal lá, grande. Aí vem o que mais? Dor na coluna. Aí vem mais o quê? Cólica de rim. Covid. Não sei o que lá. Poxa. Aí eu não vou mais crer em Deus, porque parece que eu criei em Deus, a coisa piorou. É isso? Essa deve ser a nossa atitude? Não. Mas graças a Deus, o meu está firme, não estou falando que ele está incrédulo, não. Então, às vezes as pessoas querem algum sinal. Então eu vou falar, né, Milton? A gente orou por você agora, tá? Mas pode ser que a coisa venha doer de novo, tá? E aí? Deus não deu um sinal, então não creio mais. Não pode ser assim. Certo? Mas infelizmente muitos tomam essa atitude, tá? E não é a nossa atitude. Nós devemos encher nosso coração de fé. Amém. Encher nosso coração de fé, encher da palavra do Senhor. É encher de Cristo. Então eu queria ler para vocês Efésios capítulo 3. Muitos esperam milagre. Efésios 3, 17.
Efésios 3, 17. E assim, habite Cristo no vosso coração. Então, olha só, aquele espírito imundo falou assim, saiu da casa dele, né? Então ele voltou a habitar naquela casa, tomar conta daquela casa. Mas aqui está falando, habite Cristo no vosso coração. Amém. O que nós precisamos para ter toda a segurança de que os demônios não virão é habitar Cristo no nosso coração. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui também, capítulo 1, versículo 22 e 23, de Efésios mesmo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nosso desejo, nosso anelo hoje, deve ser que Deus, o Senhor, encha nosso coração. Amém. Nossa alma precisa ser enchida com Cristo, com a palavra. Não pode ficar nenhum vácuo. Sempre que tem um vácuo, alguma outra coisa vai ocupar ali. A vaidade. A vaidade é tudo que não é Deus, vamos falar assim. E vamos pensar direito, né, irmãos? Nossa alma sem Deus funciona direito? Não funciona. Estava pensando esses dias, até mesmo a memória não é boa. Não é verdade? A memória faz parte da nossa alma, não? Faz parte da nossa mente, né? Então eu lembro de coisas que eu deveria ter esquecido. E eu esqueço de coisas que eu deveria lembrar. É assim ou não é? Às vezes alguém fez uma coisa positiva para mim, eu esqueço. Aquela mesma pessoa fez uma coisa que não me agradou muito, eu só lembro dela. Então até a nossa memória não é caída, não ajuda, não é verdade? O próprio Deus fala assim, dos seus pecados jamais me lembrarei. Você confessou os pecados do Senhor, Ele perdoou, Ele esqueceu. Está na palavra. Certo? Então, irmãos, se a gente deixar nossa alma vazia, sem Cristo, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções, nós só vamos ter problema. Então eu queria aproveitar aquela passagem lá de Mateus, né? Não vamos deixar a casa vazia, varrida, ornamentada, mas esses ornamentos são o quê? São aquilo que a gente acha bonito. Aí eu poderia recomendar para vocês lerem um livro chamado Os Perigos do Lado Bom da Alma. Então, às vezes, nossa alma está ornamentada, está enfeitada, mas com as coisas que eu acho. Não sei quem que falou esses dias, né? Ou hoje. Eu quero agradar fulano, vou dar um jantar, um peixe, né? Então, isso é você que pensa. Mas o que Deus quer realmente? Às vezes você enfeitou a casa de roxo, Deus detesta roxo. Os demônios podem gostar. Certo? É só um exemplo, não é? Tá bom? Então, irmãos, muitas vezes a gente deixa a casa ornamentada, mas é uma placa de boas-vindas para os demônios. Não tem nada a ver com Deus, esses ornamentos. Nós precisamos nos encher de Cristo. Amém. Uma coisa assim, vou falar de uma coisa que às vezes pode estar acontecendo hoje no nosso meio. Então, às vezes a gente vê os jovens, não é verdade? Fazendo grito de guerra, pulando lá. Como é que é? Fala um aí. Eu mergulhei no rio, né? E saí pegando fogo, tal.
E aí, a sua mente, você pode, mas que coisa estranha, coisa ridícula. Mas ao mesmo tempo você pode ver um jogo de futebol e a turma lá se esgoelando pelo time, você acha lindo, você até fica arrepiado. Não é verdade? O Corinthians, né? Aquilo é bonito, mas algum irmãozinho está lá desfrutando do Senhor? Que isso? Não é verdade? Então, às vezes, a gente precisa encher mais de Cristo, né? Amém. Tá bom? Verdade. Aleluia. Amém. E vamos lá, vamos voltar, senão não dá tempo. Nem sei quanto tempo já foi. Está dando quase 1 hora. Vamos lá. Vamos até o fim agora. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você percebe que o Senhor mudou a esfera aqui? De uma esfera terrena, de uma esfera natural, certo? Dos relacionamentos naturais, para uma esfera celestial, um relacionamento com Deus Pai Celeste. Amém. Então, o Senhor aqui, o Senhor está desprezando a sua família. Não, não é isso. O Senhor está mostrando que a família dele é muito maior hoje. Todo aquele que faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. É como a gente tem visto, né? É o tecido do amor. Estamos fazendo parte desse tecido do amor. O amor não natural. Às vezes a gente precisa tomar cuidado com o nosso amor natural. Às vezes nosso amor natural nos impede de avançar um pouco mais na experiência espiritual. Ok? Eu acho que todos podem ter experiência disso. Mas é como o Senhor está mostrando para nós, o Senhor está tecendo, né? Esse tecido de amor, que é um tecido, é um amor, é uma história de amor, vamos falar. Essa história vai ficar para sempre. E vai sobrepujar qualquer amor natural nosso. Então, eu amo minha esposa, certo? Mas, na eternidade, o amor dela vai sobressair, meu amor por ela vai sobressair com relação aos demais irmãos? Não. Nós vamos estar num amor só, vamos falar assim. Está dando para entender? Nós vamos estar num amor só. E ali não vai ter esposo e esposa, tá? Tá certo? Esse negócio de homem e mulher não vai ter ali. Nós vamos ser como anjos, né? Nós vamos estar num corpo ressurreto já. Ó Senhor Jesus. Então, desde já nós temos que entender, de acordo com o Senhor aqui, nós queremos fazer a vontade de Deus. E hoje nós temos uma família espiritual. Não vai faltar nada em termos de afeto, amor, né? Lembra que nós lemos há pouco? Compreender com todos os santos qual é a largura, a altura, a profundidade e o comprimento, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Então esse amor está nos alcançando e naquele dia vamos conhecer a plenitude desse amor. Amém. Amém? Amém. Vamos amar todos os irmãos já? 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 Amém. De igual maneira. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Ó Senhor Senhor Jesus. Então, amém. Encerramos aqui o nosso estudo bíblico. Deus abençoe vocês. Amém.